Coletiva do técnico do Corinthians após a vitória contra o Atlético. Veja e inscreva-se em nosso canal. Sempre foi uma marca do Corinthians dos últimos anos. Então a gente tem trabalhado bastante nisso, porque a organização tática nessa hora, defensiva, tem que sustentar a pressão, o volume de jogo que o adversário teve maior que o nosso. Depois, eu acho que melhoramos no segundo tempo, conseguimos adiantar um pouco mais, para pressionar mais. O nosso problema do primeiro tempo foi tático, não foi técnico. A gente saiu com uma ideia de aproximar mais o Bidu do Coelho. E nós não conseguimos fazer isso no primeiro tempo. Resultado, tivemos que baixar Romero para cuidar de Coelho. Então, Bidu ficou sem função defensiva num primeiro momento. Isso fez com que eles tiveram muita posse de bola e nós ficamos longe para poder atacar. Atacamos pouco, 3, 4 bolas. Quando conseguimos chegar, chegamos bem, mas chegamos muito pouco. Porque eles estavam sempre com um homem a mais no setor de primeira construção, consequentemente no meio também. Segundo tempo, corrigimos um pouco melhor, conseguimos adiantar mais, encostar mais. E aí já tiramos a tranquilidade deles de trabalhar a bola, como é a característica do time. E conseguimos ter mais oportunidades. Yuri teve 2 oportunidades, né? Tivemos uma com o Wesley entrando pelo lado, que bateu uma bola bonita. Então, acho que a gente foi se aproximando ou se colocando também como um pretendente da vitória. E eu acho que isso que fez a diferença. Fomos uma equipe mais madura na maior parte do tempo. Acho que essa é uma evolução necessária para esses jogos. Estamos jogando contra um adversário que está lá na frente na tabela. E não está lá na frente na tabela à toa. Está com mérito, né? E raramente passa um jogo sem marcar gols no campeonato, né? Então, é uma das terceiras equipes que mais conclui, né? Então, tudo estava do lado de lá. E a gente venceu essa equipe. Isso é muito importante nessa hora que a gente estava atravessando. Mano, boa noite, parabéns pela vitória. Nós acompanhamos a partida de hoje de uma maneira diferente na arquibancada, junto com os torcedores. A gente sentiu, durante toda a partida, um nervosismo muito grande dos quase 30 mil torcedores que estiveram aqui em Itaquera hoje, e depois do apito final, um alívio, os torcedores comemorando bastante, dizendo que estavam aliviados, que essa vitória era como se fosse uma final de campeonato para esses torcedores que vieram aqui com tanto nervosismo. Até que ponto que vocês também ficaram aliviados com essa vitória e que hoje, até domingo, um tempo curto, vocês vão ter noites mais tranquilas? A gente tem bastante rodagem no futebol para saber, ou pelo menos para entender as dificuldades que uma equipe passa em seus momentos, o que isso significa em termos de pressão construída pela gente mesmo, não é nem pelo torcedor. Você se sente assim, né? Quando os resultados vão se adiando, você sabe que vai aumentando o grau de dificuldade para você fazer os pontos. É só olhar a rodada de hoje toda, né? Então, você tem que saber. Mas o que mais nos tranquilizou foi aquilo que a equipe fez no domingo aqui. Eu senti que a equipe saiu confiante do clássico, mesmo não tendo conseguido vencer. Porque ela se sentiu melhor, ela sentiu que jogou melhor, que entregou um jogo mais qualificado. E esse sempre é o caminho para você fazer a retomada. Às vezes demora um pouquinho mais o resultado. Às vezes vem num jogo que você até nem foi superior, como nós fomos no domingo passado, mas isso vai aumentando essa confiança interna de você se sentir capaz de atingir o objetivo mínimo que se coloca na nossa frente nesse momento. Mano, aqui, boa noite, Guilherme Pradella da Rádio CBN. Você há pouco falou das credenciais que o Atlético Paranaense tem dentro do campeonato, um time que até fora de casa é um time que realmente finaliza bastante, mas hoje pela segunda vez teu time passa sem ser vazado e consegue uma vitória. O quanto que isso te dá de tranquilidade para seguir com esse trabalho e o quanto que tem de maturidade numa partida como essa, porque assim como contra o Santos, Corinthians esteve na frente, mas no final, se por erro de arbitragem ou não, isso fica por outra questão, mas acabou levando o empate. Hoje não foi o que aconteceu.
Apesar de, na nossa avaliação, o gol do Clássico ter se originado num lance irregular, a gente estava sofrendo um grau de dificuldade maior nos últimos minutos. A gente não estava conseguindo reter a bola mesmo. E é uma questão importante nessa hora, né? Hoje eu optei por tirar um dos meias só, porque Juliano, com a maturidade, né, compensa um pouco esse momento, porque senão fica muito tenso, os jogadores começam a tomar decisões erradas de forma técnica e tática e o adversário cresce. Também trocamos um atacante para tentar segurar essa bola um pouco mais na frente, para que ela não voltasse tanto, né, porque o Yuri também já estava muito desgastado. Então a equipe vai encontrando soluções, o treinador também vai encontrando soluções, né? Você aprende muito a cada jogo com o grupo que você tem. Você começa a conhecer a reação dos seus jogadores exatamente nesses momentos de dificuldade, como passamos no domingo e como passamos hoje de novo. Tem jogadores que crescem nessa hora, tem jogadores que sentem um pouco, que ainda não estão maduros para isso, tem outros que vão dando essa sustentação que a equipe precisa. Eu acho que esse é o caminho. Boa noite, mano. Henrique Figliotti, da Identidade Corintiana. Primeiramente, parabéns pela vitória. Mano, trazer um dado para você que hoje você enfrentou, junto com o Corinthians, eram as únicas duas equipes que estavam sem perder nos últimos 6 jogos do Campeonato Brasileiro. E hoje você é a única equipe que consegue isso, com 2 vitórias e 4 empates nos últimos 6 jogos. O quanto isso te tranquiliza e te torna mais perto dos objetivos que o Corinthians busca e olhando agora para a parte um pouco mais de cima da tabela. Eu penso que a gente tem que continuar olhando o setor em que nós estamos. Não temos que ficar olhando lá para cima ainda, não. Não sabemos se vai dar tempo de olhar para cima, mas temos que ficar olhando sempre com os pés bem firmes onde nós estamos. Porque daqui a pouco você começa a olhar muito para cima e esquece o que você está jogando nesse momento e é só olhar na tabela do lado aí, tinha gente já olhando para cima, falando em Libertadores e já está abaixo da gente. Então a gente tem que cuidar muito, o futebol ensina muito a gente, tá? Eu não conheço nenhuma equipe no mundo que evolua perdendo. É muito difícil, você defende uma ideia de jogo, você vai para o jogo, perde. Daqui a pouco você defende de novo, você vai no outro jogo, perde. Você vai perdendo credibilidade com a sua ideia. É assim que é a vida do treinador. À medida em que o resultado vem vindo, os jogadores passam a acreditar mais naquilo que a gente está defendendo para eles. Isso se chama confiança, e confiança no futebol é tudo. Então, passar, mesmo que você não consiga vencer alguns jogos empatando, é uma coisa que a gente também já passou muito na vida e sabe que esse é o caminho. Com a vitória, passa a ser 6 jogos de invencibilidade. Boa noite, mano. Matheus Reis, da Rádio Dimensão Esportiva. Mano, você comentou sobre ainda não olhar para a parte de cima, ainda tem que dar uma olhada ali para o lugar onde o Corinthians está. Com a vitória de hoje, o Corinthians chegou a 40 pontos, está em 11º colocado na tabela. Dá para pensar pelo menos numa Sul-Americana para o ano que vem? A Sul-Americana é relativamente alcançável para todos que estão no bolo, né? Porque existe uma proximidade de pontuação, então se você conseguir sair cedo da pressão maior e fazer parte de cima, você vai estar na Sul-Americana. Então essa é uma coisa que eu acho que naturalmente pode acontecer sem ser a preocupação primeira neste momento. A preocupação primeira nesse momento é sairmos da situação que estamos e nos afastar cada vez mais dos últimos colocados. Mano, Alex Dinarte, da Rádio Coringão, a tua como é que eu posso dizer, você estava muito bravo no primeiro tempo com o lado esquerdo, né, do Corinthians, toda hora gesticulando, orientando os jogadores. O quanto essa falta desse balanço ali defensivo atrapalha na construção de jogadas do seu time que
me parece muito claro, né, o teu esquema de jogo, né, o teu jeito de trabalhar. Queria saber a tua opinião, a tua constatação, né, do que estava havendo ali no primeiro tempo, que atrapalhou mais a construção do time do meio para frente. São as questões táticas de diferentes jogos, né? Você tem uma equipe, tem uma ideia básica, mas você tem que fazer pequenas adaptações em cima das virtudes de cada adversário, né? Dessa vez enfrentamos um adversário com linha de 3, com 2 atacantes de ala, Coelho e Canóbio. 2 jogadores agudos que, se você deixar dominar a bola e partir para cima do teu sistema defensivo, eles vão te criar problemas, né? Então, você ficando afastado, além de deixar receber, né, você vai liberar em algum outro lugar algum jogador, porque está sobrando um seu lá na última linha, está faltando um teu na primeira linha. E tudo que um adversário que trabalha a bola com qualidade como o Atlético quer é sair sem pressão. E nós não estávamos conseguindo fazer pressão, né? Ou sobrava o Kaká, ou sobrava Thiago Heleno, né? Ou sobrava Esquivel do lado de cá. Quando tentamos subir um pouquinho com o Renato para tentar encontrar Kaká, deixamos Fernandinho ou Eric, aí um pouquinho mais à frente, aí é pior, né? Então isso vai desencadeando um desencaixe natural do jogo, e é o que você procura fazer hoje muito, né? Você estabelece superioridade numérica em setores. Para sair com qualidade, você tenta primeiro estabelecer ela no primeiro estágio, depois você tenta empurrar essa superioridade para o meio campo, e eles estavam conseguindo fazer bem, pouco por culpa nossa, ou por mérito deles. Eles não estão na colocação que estão à toa. Então, encaixar isso foi o nosso desejo do intervalo, e tanto que a equipe melhorou sem precisar mexer em peças. Já havia melhorado, já era possível ver isso. Então, isso também é normal. A gente estuda do lado de cá, eles estudam do lado de lá, cada um quer fazer valer as suas virtudes e esconder os seus defeitos. Boa noite, mano. Matheus Fernandes, central do Timão. Mano, muito se falou sobre uma opção de Caetano na lateral esquerda durante a semana. E assim, quando o Bidu saiu, o Caetano foi quem você automaticamente colocou. O Caetano, ele aparece como uma terceira opção, vamos dizer assim, para a lateral esquerda. E também, se me permite uma segunda pergunta, como você avalia a atuação do Bidu? Obrigado. Essas decisões são sempre muito difíceis de tomar, porque se não joga Bidu, acaba Bidu. Porque se você não coloca a segunda opção e opta pela terceira, você está dizendo que a segunda opção não tem condição de estar aí nesse momento. Mas não foi só por isso que iniciou o Bidu. O Atlético não jogava com o extremo na última linha. Ele jogava com ala longe da última linha, um pouquinho mais atrás. O jogador que circulava aí era um dos meias. Então, não seria muito normal para a gente que Caetano fosse encostar num desses meias longe na linha de meio campo, porque não é o setor que ele está acostumado a jogar, ele teria dificuldade. Se eu o colocasse para pegar o ala lá em cima, ele é um jogador mais pesado, ele é um zagueiro, ele também teria um pouco de dificuldade. Então, a escolha foi por Bidu, por isso. Quando o Bidu machucou, o jogo estava num outro estágio. Machucou não, sentiu cãibra e desgaste físico mesmo. Aí o jogo já estava num outro estágio. O Wesley já tinha colocado o William Bigode mais à frente, já estava jogando com 2 atacantes mais enfiados em cima da nossa última linha, juntamente com o Pablo. Então cabia bem a entrada de Caetano aí. E a opção dele, ao invés de Bruno Mendes, é para ter também um jogador de perna esquerda para continuar tendo uma saída mais natural pelo lado esquerdo. Então foi isso que a gente fez. E Bidu se portou bem, até cresceu no segundo tempo, né? Provavelmente estava com um nível de ansiedade, um pouquinho de nervosismo também, em função do último jogo, dessa coisa de precisar mostrar que tem capacidade. Isso sempre, né? Às vezes inibe um pouquinho. No segundo tempo se soltou mais, roubou a bola do gol que tivemos, né? Arrancou de trás, que é a característica dele, então melhorou bastante. Mano, aqui, Luiz Fabiani da Itatiaia, me permite 2 perguntas. Uma primeira sobre a importância de vencer seu primeiro jogo na Neoquímica Arena na terceira passagem pelo clube, e uma segunda sobre o Renato Augusto. Depois do jogo contra o Santos, ele comentou que no seu trabalho
ele estava se adaptando a uma nova função mais próxima do gol, diferente de como ele atuou não só no Corinthians de 2015, como no seu Corinthians em 2014 e também em vários momentos dessa temporada, pelo lado esquerdo, buscando a bola nos pés dos zagueiros e participando mais dessa primeira construção. Queria saber por onde que passa essa opção de ter o Renato Augusto mais adiantado e próximo do gol adversário. Obrigado. É necessário que ele esteja mais à frente, porque senão nós não temos chegada de área. O time precisa ter uma força ofensiva de acabamento das jogadas. Se Renato, e tem muita qualidade para vir embaixo armar, fizer isso a todo momento, quem vai chegar para a gente acabar a jogada? Temos Yuri, Alberto, temos Romero, temos Juliano, que também é meia, e não temos mais ninguém. Então, não adianta nada nós chegarmos bem no último terço e não vamos ter força para definir a jogada. Então, é importante o Renato, às vezes, estar ele nessa função para entrar na área. É um jogador que define bem, tem muita qualidade de jogo. Então, repartir essas tarefas de organização também ajuda a equipe. O que mudou em relação a antes é que Juliano também tem essa capacidade de vir armar. Então, não precisa sempre Renato vir. Então, a gente pode compartilhar essas responsabilidades. O importante é entender que quando um está armando, o outro tem que chegar lá na área e vice-versa. Opa, tudo bem, mano? Yuri Medeiros, da Gazeta Esportiva. Queria falar de um jogador em específico, do Matias Rojas. Com o antigo treinador, grande parte dos jogos o Rojas atuava aberto pela direita, né, mas trazendo para dentro para finalizar com a perna esquerda e tudo mais. Com você, parecia que o Rojas tinha se fixado como um camisa 10, mais reserva do Renato. Hoje, ele volta a atuar mais aberto pela direita. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa versatilidade que ele te oferece e comentasse o porquê que você acha que ele ainda não engrenou no Corinthians, se é só uma questão de adaptação, o que você acha que falta para o Rojas conseguir ter uma boa sequência e corresponder à expectativa que se coloca em cima dele. Obrigado. Eu vejo essas coisas com bastante naturalidade. Na verdade, é a marvada da expectativa. Porque quando ela é muito alta, logo você tem a exigência de que a curto prazo o jogador entre e resolva todos os problemas que a equipe estava tendo. E é muito difícil que isso aconteça. São raros os jogadores que vêm de fora e já num primeiro momento se encaixem bem na equipe. Geralmente eles vão fazer isso na segunda temporada. Tem a questão física de trabalho, que é diferente de lá para cá. Nós trabalhamos muito diferente porque jogamos mais. Jogamos 20 jogos a mais do que costumeiramente ele jogava na temporada argentina. Isso requer um outro tipo de trabalho, né? E descansos menores, e recuperações mais curtas. Então, tudo isso está no mesmo pacote. É um jogador muito técnico, com uma capacidade muito boa. Ele prefere jogar por fora. Tá? Tive uma conversa com ele. A gente quer sempre, nessa hora, ajudar o máximo que a gente pode para minimizar todos os problemas que você está tendo. Porque a gente sabe que o futebol brasileiro é muito rápido nas avaliações, né, para um lado ou para outro. Então, a gente protege um pouco para colocar quando as condições são mais favoráveis, exatamente para ir logo embalando. E eu acredito que isso vai acontecer porque ele tem muita qualidade de jogo. Obrigada, mano.